Fala galera, tudo bom? Professor Isaac e vamos dar continuidade ao conteúdo de números proporcionais. Na aula de hoje vamos ver números inversamente proporcionais. Caso você não tenha visto a aula de números diretamente proporcionais, eu vou deixar a sugestão aqui em cima para vocês assistirem antes dessa aula, tá bom? Então é isso, mente aberta, sangue no olho e vamos nessa! Galerinha, antes eu vou pedir aquela força a vocês. Se inscreve no canal, aperta logo em curtir e vamos iniciar a nossa aula. Beleza? Cuida! Números inversamente proporcionais. Eita, professor, é difícil? Não, é bem simples. Você já assistiu a nossa aula anterior, você vai ver que é bem próximo ao assunto, tá bom? Então, o que vem ser números inversamente proporcionais? Eu tenho duas sequências, ok? Lá na diretamente proporcional, nós vimos que a razão sempre dava o mesmo valor. Já que na inversamente proporcional, o produto, a multiplicação dos termos correspondentes, que dá o mesmo valor. Como assim, professor? Vamos ver aqui. Considere as seguintes sequências, certo? Vamos considerar essa sequência aí, que é 1/2, 3, 3/4 e a outra sequência 12, 2 e 8. Olha só, o que acontece aqui? Só mudar aqui a nossa cor do nosso pincel. Pronto. Percebam, gente, que se eu pegar o primeiro vezes o primeiro da primeira sequência vezes o primeiro da segunda sequência e multiplicar 1 vezes 12 dá 12, dividido por 2 dá 6. Se eu pegar o segundo da primeira sequência com o segundo, estou fazendo isso, gente. O primeiro estou pegando com o primeiro, o segundo com o segundo. Se eu multiplico 3 vezes 2, também dá 6. Do mesmo modo, se eu pegar o terceiro da primeira sequência com o terceiro da segunda sequência. Se eu multiplico 3/4 vezes 8, vamos fazer 3 vezes 8, 24, dividido para 4, 6. Então, percebam que deu o mesmo valor. Esse número aqui, do mesmo modo lá na diretamente proporcional, se chama constante de proporcionalidade. Então, generalizando, gente, o que a gente pode dizer? Se eu tenho uma sequência A1, A2, AN, e ela é inversamente proporcional, eu abreviei por IP, a B1, B2 até uma BN, então, quando for inversamente proporcional, a gente pode concluir que o produto dos seus correspondentes, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, dá o nosso K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Ok? Então, bem simples, né? Vamos avançar. Então, aqui é um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. O que nós sabemos? Que o produto é a mesma constante. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês por que o nome é inversamente proporcional. Vamos ver. Ó. Bem simples. Então, eu tenho aí se A8B e 3C5 são inversamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é 120, determine A, B e C. Gente, vamos colocar aqui a sequência. A8B e a outra 3C5. Ok? 3, 6, 5. Pronto, show de bola. Vamos lá. Eu sei que são, vou até botar aqui, inversamente proporcionais. Mas eu também sei que a nossa constante é 120.
Ora, o que nós podemos fazer? Se liga. Ó. O primeiro vezes o primeiro, ou seja, A vezes 3, é a mesma coisa que 8 vezes C, que é a mesma coisa que B vezes 5. E isso tem que dar 120. Ora, eu posso, se eu tenho a primeira igualdade igual à segunda, que é igual à terceira, que é igual à quarta, eu posso concluir que a primeira igualdade é igual a essa última. Então, daqui a gente tira aqui 3A é igual a 120. Portanto, A é 120 dividido por 3, que aqui dá 40. Tranquilo? Show de bola. Vamos para outra. 8C é igual a 120. Então, C vai ser 120 dividido para 8. Pensa comigo, 120 dividido para 8, como é que vai dar? Bem simples. Simplificando, isso é 60 por 4. Simplificando, isso é 30 por 2. Logo, vai ser 15. Tá bom? Vamos colocar aqui. 15. Show de bola, show de bola. Do mesmo modo, a gente pode concluir que 5B é igual a 120. Ora, passo 5 dividindo, 120 dividido por 5 vai dar 24. Achamos o A, B e o C. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a sequência. Como é que ficou a sequência? 40, 8, 24. E a outra sequência, que é inversamente proporcional, 3, 15 e 5. Então, gente, por que elas são ditas inversamente proporcionais? Se a gente for analisar na primeira sequência, o primeiro elemento, vamos mudar aqui a cor. Deixa eu colocar o vermelhinho para a gente ver melhor. Vermelhor. Entendeu a piada? Vermelhor. Horrível, né? Mas vamos dar continuidade. Gente, se vocês perceberem aqui, ó, o primeiro elemento da primeira sequência em relação ao segundo elemento da primeira sequência, aqui eu dividi por 5. Percebem? Dividi por 5. Mas, professor, o que isso tem a ver? Olha só, já aqui do primeiro elemento para o segundo elemento da nossa sequência, eu multipliquei por 5. Foi inverso. Por isso o nome é inversamente proporcional. Ah, professor, isso foi coincidência? Não foi. Olha só, de 8 para 24, eu multipliquei por 3. Porém, lá na nossa segunda sequência, 15 para 5, eu dividi por 3. Então, por isso que essa sequência é chamada inversamente proporcional. Ok? Vou pegar só um exemplo aqui da direta para vocês verem a diferença. Vamos lá. Pronto. Aqui, se eu pegar uma direta, 2, 4, 5, e aqui 4, 8, 10, percebam que elas são diretamente proporcionais. Porque 4 dividido para 2 dá 2, 8 dividido para 4 dá 2 e 10 dividido para 5 dá 2. Aqui, no primeiro para o segundo, dobrou. Aqui também dobrou. Por isso que é diretamente proporcional. Tá bom? Então é isso. Vamos dar continuidade. Agora nós vamos ver um exemplo de divisão proporcional. Né? É uma questão muito interessante de se fazer. O que basicamente é, eu tenho uma quantia, tá? Ou tenho uma quantidade de alguma coisa, e eu quero dividir em partes inversamente proporcionais. O que significa dividir em partes inversamente proporcionais? A maior parte vai ficar com menor valor, e a menor parte vai ficar com maior valor. Quanto menor for a parte, maior será o valor. Por isso que é inversa. Deixa eu dar um exemplo justamente aqui. O que ele fala nessa questão? Os funcionários de uma fábrica, Lucas, Raquel e Elias, no mês de junho, faltaram ao serviço
8 dias, 5 dias e 2 dias, respectivamente. Ou seja, Lucas faltou 8, Raquel 5 e Elias 2. Se o diretor financeiro dessa fábrica dividir R$ 396 entre os citados funcionários em partes inversamente proporcionais, se liga aqui que é inversamente proporcionais, tá bom? Quanto receberá cada um? Ora, gente, vamos colocar isso aqui, esses dados aqui. Acompanhe aqui comigo. Lucas, eu vou chamar de L a quantia que Lucas vai receber. De R, a quantia que a Raquel vai receber. E, consequentemente, é a quantia que o Elias vai receber. Nós sabemos que essas quantias são inversamente proporcionais aos dias de falta. O que isso significa? Isso significa que quem faltou menos vai ganhar mais. Nada mais do que justo. Então, quem faltou mais vai ganhar menos. Ok? Então, vamos lá. O que eu sei, gente? Outra coisa que eu também sei. Eu sei que L mais R mais E, que são as quantias, tem que dar R$ 396. Certo? Outra coisa que eu também posso concluir é o fato deles serem inversamente proporcionais. Que L vezes 8 é a mesma coisa que R vezes 5, que é a mesma coisa que E vezes 2. Ok? Show de bola. E isso é igual a um certo K. Olha o que eu vou fazer, gente. A mesma coisa que eu fiz lá no nosso vídeo de diretamente proporcional. Eu posso igualar essa primeira com K. L vezes 8 é igual a K. O 8 vai passar dividindo. Então, a gente pode concluir que L é K sobre 8. Do mesmo jeito aqui, ó. R vezes 5 é igual a K. Ora, se R vezes 5 é igual a K, a gente pode concluir que R é K sobre 5. Tranquilo? Até aí? Então, vamos continuar. E vezes 2 é igual a K. Então, a gente pode concluir que E é K sobre 2, gente. Show de bola, porque eu estou deixando tudo em função de uma só letra, que é a letra K. Tá bom? Então, vamos terminar aqui de destacar. Feito isso, vamos substituir isso na primeira equação. Com isso, nós vamos ter, no lugar do L, vou colocar K sobre 8, ok? Mas, no lugar do R, vou colocar K sobre 5, mais, no lugar do E, K sobre 2. Isso é igual a 396. Ora, eu vou tirar agora o MMC. O MMC desse número aí, ó. Tá bom? Vamos lá. O MMC aí, gente, vai ser 852, vai ser 40, né? 40. Então, vamos lá. 40 dividido para 8 dá 5 vezes K, 5K. 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes K, 8K. 40 dividido para 2 dá 20. 20 vezes K dá 20K. Isso é igual a 40. O denominador, quando não tem, a gente sabe que é quanto, gente? Tudo bem, que é 1. Não é verdade? Deixa um aqui. Show de bola. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, gente. Para não fazer tanta conta. Olha só o que eu vou fazer. 40 dividido para 1 dá 40. 40 vai multiplicar 396. Vou deixar aqui. Não vou multiplicar. Tá bom? Agora eu posso cortar aqui. Eu vou ter quantos K, gente? 8 e 5, 13 e 20 dá quanto? Dá 33. Não é isso? Então, vou ter que 33K
é igual a 396 vezes 40. Tá bom? Com isso, o que a gente vai achar, gente? Ó, se vocês concordarem, K vai ser 396 vezes 40. Tá bom? Deixa eu botar um espaço aqui para caber. Sobre 33. Ora, o que eu vou fazer antes de multiplicar? Eu vou dividir 396 por 33, para não ter que multiplicar e ficar um número tão grande. Ó. 396 dividido por 33 cabe uma vez. Olha só, facilitando as coisas, 12. Ora, aí eu vou pegar 12 e vou multiplicar por 40. Ora, isso aí dá quanto, gente? Dá 480, não é isso? Show de bola. Então, a gente acha aqui, olha só, lindo, que o nosso K é 480. Professor, e agora o que eu faço? E agora você corre para o abraço. Olha, corre para o abraço aqui, ó. Ora, eu sei que L é K sobre 8. Porém, o K é 480. Dividido por 8, dá R$60. Ora, o R, que é a Raquel, é K sobre 5, que é 480, dividido por 5. Isso dá quanto, gente? Dá 96, né? R$96. E Elias é K sobre 2. No caso, 480 dividido para 2. Percebam o seguinte, prestem atenção nesse probleminha, prestem atenção. Percebam que quem recebeu a maior quantia foi justamente quem faltou menos dias, no caso Elias, né? E se vocês perceberem, quem recebeu menos foi justamente o Lucas, que faltou mais dias. Então, como eu falei, maior parte, menor valor. Menor parte, maior valor. No problema, o número menor de faltas, quem teve um número menor de faltas, levou a maior quantia. Ok? Show de bola. Vamos agora dar continuidade, tá? Eu trouxe agora um probleminha. O que esse problema representa, gente? O que esse problema representa? Agora eu vou mostrar um exemplo de uma quantia ser ao mesmo tempo diretamente a uma certa sequência e inversamente a uma outra sequência. Então, ele é ao mesmo tempo diretamente e inversamente. É possível isso? Sim. Vamos dar uma lida no problema. O que diz esse problema? Deixa eu ver aqui. Ler com vocês. 2 funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos e dividir esse total na razão direta, ou seja, diretamente proporcional, de suas respectivas idades. Então, dividir os processos de acordo com as idades. O que isso significa? Dividir os processos de forma direta às idades. Quem é mais velho receberá mais processos, ok? E quem é mais novo receberá menos processos. Porém, ele continua. Se um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço e o outro 42 anos... desculpa, eu pulei aí, né? Ele vai dividir em partes diretamente proporcional à idade e inversamente proporcional ao tempo de serviço. O que significa ele dividir em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço? Que quem tem mais tempo de serviço, né, vai receber menos processo. Então, olha só. Então, ao mesmo tempo eu quero que seja diretamente às idades e inversamente ao tempo de serviço público. Ou seja, quem tiver maior idade recebe mais. Por outro lado, quem tem mais tempo de serviço recebe menos. Perceberam?
Então, vamos lá. Aí ele fala, se um deles tem 27 anos e 3 anos de serviço público, o outro 42 anos e 9 anos de serviço público, então a diferença positiva entre o número de processos que cada um arquivou é... Então, gente, nós temos apenas 2 funcionários, né? Eu vou fazer o seguinte, X, eu vou chamar a quantidade, melhor dizendo, a quantidade de processos do primeiro funcionário, tá? Show? Show de bola. E vou chamar de Y a quantidade de processos do segundo funcionário. Show de bola, gente, show de bola. Olha o que eu vou fazer agora. Vamos pensar comigo. Vamos montar uma sequência. Olha só, o que nós podemos fazer. A gente sabe que essas quantias, né, de processo, a quantidade de processo, que é x e y, ele fala na questão que é diretamente proporcional às idades. E as idades são, respectivamente, 27 e 42 anos. O que isso significa? Se fosse somente direta, o que tem maior idade iria receber mais processos, tá? Para arquivar esses processos. Porém, nós sabemos que, ao mesmo tempo, isso aqui também é inversamente proporcional a quem? Ao tempo de serviço, que é 3 e 9. O que isso significa, gente? Quem tem mais tempo de serviço recebe menos, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente precisa lembrar o seguinte: se um número é diretamente proporcional a outro, significa que a razão, a divisão é igual a k, ok? E dizer que é inversamente significa que o produto é igual a k. Então, nós vamos fazer essas duas coisas simultâneas e chamar de um certo k. Né? Eu tenho um K1, referente a diretamente proporcional, e um K que eu vou chamar de 2. Porém, eles dois juntos fazem com que eu tenha um certo K. Tá bom? Então, olhem só. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que x sobre 27, vou até colocar de outra cor. Deixa eu colocar aqui o verde. X dividido por 27 está para y dividido por 42. Tá bom? Deixa eu dar um espaço maior aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Y a 42. Aqui eu usei o fato de serem diretamente, porém é inversa. Então, o que a gente pode dizer que é inversa? Que x vezes 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui multiplicando e o 9 aqui. Então, percebam, é diretamente proporcional a 27, por isso que ficou a razão, a divisão, e inversamente a 3, por isso que eu multipliquei por 3. Então, aqui, ao mesmo tempo, inversamente proporcional a 3 e diretamente proporcional ao 27. Aqui do mesmo modo, inversamente proporcional ao 9 e diretamente proporcional ao 42. Multiplicando aqui, gente, a gente vai ter que 3x, né? Vamos colocar aqui 3x sobre 27 é igual a 9y sobre 42. Outra coisa que eu já tinha esquecido, isso é igual a um certo k. Ok? Ok, vamos ajeitar isso aqui. Dá para a gente dar uma melhorada aqui. Vocês concordam? Dá para eu simplificar aqui por 3, né? E aqui por 3. 3 dividido por 3 dá 1.
aqui dá 9. Aqui também dá para simplificar por 3, aqui dá 3. E aqui simplificando por 3 dá quanto, gente? 1, 2, 14. É isso? É isso, produção? Nem tem produção, gente. Produção é ótimo, né? Então aí, 14. Show de bola. Então ficou como? Ficou x sobre 9 é igual a 3y sobre 14, que isso é igual a k. Ok? Gente, então dá para eu saber outro detalhe importantíssimo nessa questão. A gente sabe que a quantidade de processo do primeiro funcionário e do segundo é exatamente 164 processos. Porém, aqui tem duas letras diferentes. O que eu vou fazer? Deixar tudo em função de K. Olha só o que eu vou fazer. Passar um traço aqui para a gente organizar. X sobre 9 é igual a K. Eu posso passar esse 9 multiplicando. Então, eu tenho que x é igual a 9K. Aqui é a mesma coisa. Ó. 3y igual a 14 igual a K. Eu posso passar o 14 multiplicando e o 3 dividindo. Então, a gente tira que y é 14K sobre 3. Tranquilo, tranquilo, gente, tranquilo. Olha o que eu vou fazer agora. Preste atenção. Eu vou substituir essas coisinhas lindas aqui, ó, tudo em função de K, na nossa equação. Que equação, professor? Nessa aqui. Eu vou substituir nessa aqui, ó. Então, a gente vai ter o quê? Vamos lá. X, que no lugar do x eu vou colocar 9K. Tá bom? 9K. No lugar do y, 14K sobre 3. Isso é igual a 164. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Agora é só resolver essa equação. Ora, o denominador aqui é 1. O denominador aqui é 1. O MMC desses caras, gente, é 3. Confere? 3 dividido para 1 dá 3, vezes 9. Eu tenho 27. E 3 dividido para 3 dá 1, mais 14. Eu tenho 14K. E aqui a mesma coisa. 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes 164. Eu não vou multiplicar, porque geralmente eu consigo simplificar. Ó. Cortei. Vamos continuar a nossa equação. Deixa eu só colocar o amarelo para a gente retornar. 27 com mais 14, 27 com 4 dá 31, dá 41. Conferem? 41K é igual a 164 vezes 3. Ora, então nosso K é 164 vezes 3 dividido por 41. A gente pode simplificar, gente, 164 por 41. Quantas vezes 41 dá 164? Vocês percebem que é 4 vezes? Então, simplificando aqui, aqui fica 1, aqui fica 4. Portanto, nós podemos concluir que nosso K... Opa, não foi, mudou a cor. Pronto, agora sim. Então, nós podemos concluir que o nosso K é igual a 3 vezes 4, que é 12. Ajeitar esse K aqui. Ah, professor, então... Morreu o problema, porque voltando para cá a gente sabe que o K, cadê o nosso casinho? Está aqui que x é 9K, portanto, deixa eu colocar aqui de azul agora. Laranja, vamos mudar um pouquinho a cor, né? Ora, olha só aqui vai ficar 9 vezes 12, que dá 90 mais 18, vai dar 108 processos para esse. E esse vai ficar 14 vezes 12 dividido para 3. Ora, 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 14 dá 40 mais 16, dá 56. Então, o primeiro pegou 108 processos para arquivar e o segundo 56. O que o problema quer?
O que o problema quer? Vamos ver o que o problema quer. Ele quer a diferença positiva entre os números de processo que arquivou. Se é uma diferença positiva, é subtrair o maior, que é 108, menos o menor, que é 56. Isso aí dá quanto, gente? 2 dá 58. 52, confere? 52? Isso, 52. Então, a diferença é 52. Item C, C de casa. Então, questãozinha show de bola, né, gente? Fala sobre diretamente e inversamente. O que a gente viu? Diretamente, a gente faz a divisão. E inversamente multiplica. Então, ao mesmo tempo, a gente vai dividir pelo direto e multiplicar pelo inverso. Bem simples, né? Só um pouco mais trabalhoso, concordo? Então, para finalizar, vamos ver uma questão do Enem. Mais precisamente, Enem 2012. Então, acompanha comigo aí, gente. Ó. Acompanha comigo aí. José e Carlos, deixa eu sair aqui para vocês verem melhor. José e Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Então, cada um tinha uma quantidade, aí, cara, eu estou mais cansado do que você, então pega mais, ou então pega menos, tá? Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4. Ok? Como falou dividiu na proporção, não falou se é direta ou se é inversa. Quando ele não falar que é direta ou inversa, sempre é direta. Tá bom? Quando ele falar só proporcional. Então, dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4, respectivamente. Já na segunda parte do trajeto, eles dividiram as laranjas na proporção 4, 4 e 2, respectivamente. Houve mudança porque eles trocavam as maçãs, as laranjas, aliás, de acordo com o cansaço. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, então com certeza ele estava menos cansado ao final do primeiro, com a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram. Questãozinha muito boa, certo, gente? Vamos ficar atentos a ela. O que eu vou fazer? Primeiro, a gente tem a possibilidade de chamar de JCIP, iniciais diferentes. Então, a gente sabe o seguinte. Na primeira parte do nosso trajeto, na primeira parte, o que a gente sabe? 2 pontos. Que o total de partes é 6, 5 e 4. Ou seja, José, Carlos e Paulo é diretamente proporcional a 6, 5 e 4. Ok? Gente, lembra daquele bizu da aula passada? Que quando é diretamente proporcional, a gente pode somar essas partes. Se a gente somar, 6 com 5 dá 11. 11 com 4 dá 15. Então aqui eu tenho 15 partes. Ao José, cabe 6 de 15. Tá bom? Então, se vocês perceberem, eu vou fazer o seguinte. Ó, ao João, só quero chamar de João, gente, é José. Ao José, cabe 6 partes, 6K de 15. Não é verdade? Já ao nosso querido Carlos, cabe 5 partes de 15. Não é isso? 6 e 5, 11. 11 e 4, 15. E ao Paulo, cabem 4 partes de 15. Onde K representa uma parte, tá, gente? O K aqui representa a nossa constante. É a nossa constante que representa uma parte. Até aí tranquilo, gente? O que eu fiz? Show de bola. Então aí tranquilo.
Agora eu vou pôr a segunda parte. E eu vou colocar até de outra cor, tá bom? Para destacar bem. Já na nossa outra parte, eles estavam cansados. E o que foi que eles fizeram? Já na segunda parte, nós temos que as quantidades de J, C e P, que é a quantidade de José, Carlos e Paulo, é diretamente proporcional a 4, 4, 2. O que a gente pode concluir, gente? Que o J, né? A gente pode somar as partes aqui. Ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. Então, ao José, na segunda parte, vai caber 4 partes de 10. Ok? 4 partes de 10. Eu vou chamar aqui de Calinha, tá? Show de bola. Já ao Carlos, são 4 partes de 10. E ao Paulo, são 2 partes, tá aqui o 2, ó, 2 partes de 10. Ah, professor, show de bola, gente, show de bola. Agora tem um porém aí, tem um porém. O que eu vou fazer? A primeira está sendo dividida em 15 partes. Já na segunda, o total de partes é 10. Eu preciso deixar na mesma proporção, no mesmo denominador. Então eu vou ajeitar essas contas e deixá-los no mesmo denominador, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma tabelinha aqui para organizar. Vamos lá, vou fazer uma tabelinha, tá? Aqui é a tabelinha, onde eu vou botar o valor de cada uma. Para ficar bonitinho, ó. Ficar bonitinho. Aqui é a nossa tabelinha. Show de bola. Aqui vai ser o José, tá bom? Aqui vai ser o Carlos e aqui vai ser o Paulo. Gente, eu quero deixar com o denominador 15. Eu quero deixar com o denominador 15. Aliás, o de 15 eu quero deixar com o denominador quanto? Vamos pensar comigo. Olha só. Olha só. Gente, qual o MMC de 15, que é esse denominador, e 10? Qual o MMC de 15 e 10? Justamente, 30. Então, eu vou deixar isso aqui com o denominador 30. Para isso, eu tenho que multiplicar por 2. Então, a gente tem o seguinte, gente. 8K sobre 8K sobre 30. Show? Tranquilo. Agora aqui o Carlos também tem que deixar denominador 30. Vou multiplicar por 2. Então eu tenho 10K sobre 30. E já de Paulo também vai ficar 8K, né? Opa, gente, aqui eu errei, né? Aqui é 12, desculpa. Que é vezes 2. E aqui é 8K sobre 30. Eu só percebi quando eu vi aqui. Aí, no segundo trajeto, já no segundo trajeto, deixa eu colocar de vermelho. Aqui, para ficar denominador 30, eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Não é verdade? Então, 12K, linha, né, sobre 30. Certo? Já aqui, vou multiplicar por 3. Dá 12K sobre 30. E o último, vou multiplicar por 3. 6K sobre 30. O que eu quero que vocês percebam. Ó, prestem atenção agora. A questão diz que um deles levou 50 a mais. Se levou 50 a mais, a quantidade tem que ser maior. Se vocês perceberem José, olhem só aqui, José não mudou a quantidade. 12K sobre 30, 12 está na mesma proporção, né? O Carlos aumentou de 10 para 12, ok? Ele aumentou de 10 para 12. E o Paulo fez foi diminuir. Então, essa informação de um deles
só pode ser de quem? Hein, gente? Só pode ser de quem? Do Paulo. Só pode ser do nosso querido Paulo, né? Não, só pode ser do nosso querido Carlos. Aumentou foi o Carlos. Aqui, ó. Eita, eu acabei apagando aí, hein? Deixa eu ajeitar. Então, só pode ser do nosso digníssimo, excelentíssimo Carlos. Então, o que a gente pode concluir? Esse aumento tem que ser igual a 50. Então, a gente tira o seguinte. Olha só, vamos finalizar. Que 12K sobre 30, né? Vamos fazer logo aqui, gente. Quantas partes dá aqui? 12 menos 10 dá 2, né? Então, 2K é igual a 50. Portanto, K é igual a 25. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, o que ele quer? Nessa ordem, quando transportou no segundo trajeto, o segundo está aqui. Então, eu vou só substituir. Olha o que eu vou fazer. Aqui vai ficar J é igual a 4 vezes 25 sobre 10. Ora, muito simples. 4 vezes 25, 100 dividido por 10. 10 laranjas, concorda? Show de bola. O C, 4 vezes quanto? 25 sobre 10. Não é isso? Isso aí. Então, aqui também vai ser 10. E já o Paulo vai ficar quanto, gente? O Paulo é 2 vezes 25 sobre 10. 5. Ou seja, 10, 10 e 5. Mas aqui está dando 100, 150. Onde foi que... Opa, aqui dá 4, dá 25. Esse menos esse. Opa, aqui, ó. Aqui ficou 2K sobre 30, na verdade. Aqui vai dar 15, gente. Olha só. Que desatenção, hein? K é 750. Vamos me desculpando aí, gente, ó. Então, aqui dá 750. 750. E 750. Eu esqueci de colocar o denominador nessa subtração, tá bom? Então, aqui eu posso cortar. 4 vezes 75 dá 300. Cortei aqui. 4 vezes 75 também é 300. Então, nós já sabemos até o item, né? Aqui eu cortando 150. Então, vamos me desculpando aqui que eu esqueci do denominador 30, tá? Então, José, 300. Carlos, 300. E Paulo, 150. No caso, nosso item B. Ok, gente? Então, uma questãozinha não tão simples, porque você tinha que ter a malícia de colocar justamente no mesmo denominador como eu fiz, e ao subtrair ficou 2K sobre 30. Quando eu passo aqui multiplicando, eu descubro que o nosso K é 750. Então, com isso, eu consigo calcular quanto cabe a José, ao Carlos e ao Paulo no segundo trajeto. Tá bom? Então, questão bem casquinha de banana, né? Mas com muita atenção a gente consegue. Eu ia vacilando ali no finalzinho, mas é isso aí. Então, galerinha, nossa aula é isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Mas não esquece de curtir, né, essa aula e também inscrever. Isso nos ajuda bastante. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.